Você atende convênio? Na verdade, não. Aqui no meu consultório, a consulta é agendada de maneira particular. Você pode ter seu convênio, a gente pode usar o seu convênio. Você faz a consulta particular. Muitos dos convênios podem trabalhar com reembolso, a gente faz a nota como reembolso. Se precisar de exame, eu vou pedir algum exame para o seu filho, para você, a gente vai pedir o exame através do seu convênio. Você pode usar o seu convênio para fazer qualquer tipo de exame. O médico assistente, ele não precisa ser conveniado ao exame, não precisa ser cooperado ao sistema de saúde para que o seu exame seja validado. Qualquer médico assistente pode pedir qualquer exame e qualquer tratamento cirúrgico. Então, e se for necessário o tratamento cirúrgico? A gente também pode fazer a cirurgia usando o seu convênio. A única diferença é que alguns convênios trabalham com reembolso, outros não. O que significa isso? Quando o convênio trabalha com reembolso, a gente vai fazer todo o pedido da cirurgia, colocar ali o valor do honorário médico, a gente envia para o convênio vai analisar e autorizar as despesas hospitalares, os materiais que vão ser usados e autorizar usam honorários médicos, que eles podem ser pagos pela família e logo em seguida o convênio reembolsa, ou podem ser pagos diretamente do convênio para a nossa empresa, mesmo sem que nossa empresa, sem que eu como médico seja cooperado daquele serviço. Isso é uma coisa que costuma acontecer com bastante frequência. E por que eu não atendo convênio diretamente? A gente imagina, depois de muitos anos trabalhando dentro da especialidade, eu sou hoje neurocirurgião pediátrico que atendo casos do Brasil inteiro, de fora do Brasil. A gente estuda cada caso, a gente se dedica muito para cada caso. Eu consigo dar o atendimento no tempo que for necessário. Geralmente a gente agenda ali as consultas cada meia hora, 40 minutos, uma hora, mas cada consulta vai demorar o tempo necessário que for. Geralmente, quando a gente trabalha com convênio, obviamente a gente recebe menos por consulta e nós temos que fazer volume de atendimento. Você tem que marcar vários pacientes para conseguir, numa manhã, numa tarde, conseguir ter ali um valor, um montante que consiga pagar a sua secretária, consiga pagar o aluguel do lugar que a gente trabalha. Quando a gente trabalha de maneira privada, obviamente que a gente não tem essa limitação. Eu posso atender muitas vezes numa manhã, às vezes atendo um ou dois casos, dependendo da complexidade dos casos. O tempo necessário para cada caso é o tempo que vai precisar. Tem consulta de 15 minutos, tem consulta de meia hora, de 45 minutos, de uma hora ou de 2 horas. Isso vai muito de cada situação. Da mesma forma, os médicos que trabalham pelo convênio, eles têm que seguir algumas normas, tanto de solicitação de exames, de indicação de cirurgia, de material a ser usado, que muitas vezes amarra o médico assistente. Muitas vezes ele não pode usar um tipo de material, não pode pedir uma certa qualidade de exames, porque o convênio limita e o médico pode sofrer até alguma sanção por conta daquilo. A gente que não trabalha diretamente com os convênios, a gente tem a liberdade total, dentro da nossa autonomia de médico, de pedir o exame que for necessário, de pedir na cirurgia o material que for necessário, e a gente tem a liberdade total de trabalhar com os melhores materiais e com o melhor hospital, com a melhor estrutura possível para resolver o problema da sua família. E quando você vai escolher então? Eu vou escolher um médico do convênio, vou escolher um médico particular. Eu consigo falar da minha especialidade, eu não consigo falar de outras especialidades. Quando a gente está falando de neurocirurgia pediátrica, a gente está falando de crianças que nasceram com malformações, de crianças que tiveram situações graves como tumores, fraturas no crânio ou paralisia cerebral por alguma lesão adquirida ou por alguma lesão congênita, crânioestenose, fechamento de sutura craniana, cirurgia para tratamento de espasticidade, que são coisas que muitas vezes limitam a vida da criança de maneira de qualidade de vida e muitas vezes limita a vida da criança. Nós estamos falando de situações graves, situações sérias. Então eu me dedico demais com aquilo e a gente quer dar o melhor tratamento possível. Então a gente tem o valor da consulta e tem o valor da cirurgia. Para algumas famílias, muitas vezes o nosso tratamento,
acaba sendo fora do orçamento, acaba sendo uma coisa que ela não estava realmente esperando. Mas isso precisa ser visto com muito cuidado. Nunca, quando a gente vai falar da vida do seu filho, a gente vai pensar em preço. Vida não tem preço. O que tem preço é, essa caneta tem um preço, esse computador tem um preço. Nossa vida tem valor. Então a gente não pode trabalhar pensando nisso. É obviamente o serviço médico, ele tem um valor. E isso está muito diretamente relacionado ao tempo de experiência, a reputação, o nome daquele médico, daquela equipe, o tempo despendido para chegar com aquela segurança, para poder dar segurança, porque é isso que eu costumo falar para as famílias, que a questão técnica está muito dominada. A gente faz, eu e minha equipe, a gente faz essas cirurgias com bastante experiência há muito tempo. O maior desafio sempre é poder, em cada caso, acolher as famílias, cada um com o seu problema, cada um com a sua particularidade, poder dar o melhor atendimento possível, conseguir gerir aquele caos momentâneo que um diagnóstico, que uma doença grave causa, e na grande maioria das vezes a gente vai direcionar e conduzir um tratamento para cura. É o que eu costumo sempre dizer, a gente está todo mundo no mesmo barco remando junto. E nós vamos ter aí situações de mares mais revoltos, de tempestades, ou às vezes a gente cai do barco, volta de novo para o barco, mas a gente vai remar e nós vamos chegar junto nessa praia num dia bonito de sol. É por isso que pesquisem, procurem. Quando se trata da saúde do filho de vocês, vocês têm que procurar a melhor equipe possível. É óbvio que muitas das famílias têm restrições financeiras, orçamentárias, mas quando possível, não pensem que é dinheiro gasto. Isso não é dinheiro, isso é investimento na saúde do filho de vocês. Não esqueçam disso que eu estou dizendo.